Boa noite vocês que estão aí, a presença física, logística e moral, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a este canal. Outro dia, recebemos uma pergunta, eu fiquei devendo a resposta. Primeiro que nós não tínhamos naquele momento uma resposta plausível. Uma pessoa perguntou a questão do segmento das religiões que vieram a partir do judaísmo. O judaísmo é um conceito mais antigo e de lá para cá a gente observou que surgiram vários conceitos religiosos, várias escolas que nós chamamos de religiões. O judaísmo foi fundado por Abraão, respectiva família de Abraão, Moisés. E de lá para cá, a humanidade pôde vivenciar algumas questões que a própria história registrou. Constantino não gostava das leis judaicas, e aí fundou a Igreja Católica. Lutero não gostava da Igreja Católica, e fundou a Igreja Luterana. Calvino, John Cox, não gostava da luterana, então fundaram a presbiteriana. Henrique VIII não gostou aquela que negasse o casamento católico, e aí ele fundou a Igreja Anglicana. John Wesley não gostou da Igreja Anglicana e fundou a Metodista. Joseph Smith não gostou da Igreja Metodista e fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Joseph Smith. John Smith não gostou da Anglicana e fundou a Batista. William Miller não gostou da Batista e fundou a Adventista. E a gente passa a perceber que Ellen White não gostou do que falou, mas faltava alguma coisa, e aí ela fez a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Charles Russell não gostou da Adventista e fundou o Testemunho de Jeová. E, a partir de então, os pastores não gostavam de nenhuma dessas igrejas e fundaram as igrejas pentecostais. E aí, dessas igrejas pentecostais, surgiram alguns templos, algumas igrejas, que certamente perderam o caráter religioso e se fundou mais nas aparências. Nós temos algumas igrejas protestantes que têm muito preocupado com a música, muito preocupado com a paisagem, com o teatro, com a demonstração das aparências. Igrejas que possuem ali um mercantilismo exacerbado, porque não gostaram dessas igrejas fundadas de um longo passado, mais ou menos uns 2 a 3 mil anos atrás. Aí a gente passa a perceber que o judaísmo hoje, ele é aceito por uma minoria da humanidade, mas ele foi o berço por onde as religiões puderam se manifestarem e trazer à tona uma cultura religiosa de acordo com o ponto de vista de quem realmente a fundou, de quem realmente deu o primeiro passo. Uma coisa notória é de que a doutrina espírita não entra no rol dessas religiões aqui, porque a doutrina espírita não é uma religião institucionalizada, não é uma religião que está fundamentada em princípios ortodoxos. Não tem rituais, não tem dogmas, não tem sacerdotes, não tem sumos sacerdotes. E como diz o Leon Denis, a doutrina espírita será a religião científica do futuro. Portanto, que a doutrina espírita é puramente ciência.
ela não entra no rol das religiões tradicionais. É mais ou menos assim a pergunta que nos foram formulada, e a resposta que eu prometi é esta. Tá bom, Alexandre? Boa noite a todos. Boa noite, Vicente. Boa noite, Alexandre. O Espiritismo consegue explicar o divórcio de um casal depois de um casamento feliz? Não, infelizmente não consegue. Porque isso aqui é uma questão de âmbito individual, né? Então a gente não tem como conseguir responder coisas que tangem a individualidade das pessoas. A gente não sabe o que se passa no relacionamento, o porquê, o motivo, tem as suas particularidades e nem nos interessa naturalmente, né? Mas a pergunta segue da seguinte forma: os espíritos têm uma influência nessa separação? Aí sim, os espíritos podem ter sim influenciado, porque esse contato com o mundo espiritual ele é permanente, né? A gente tem que entender que não há uma separação definitiva entre o plano físico e o plano espiritual. Muitos espíritos nos acompanham cotidianamente. Essa relação entre o mundo físico e o mundo extrafísico, ela é permanente. Muitos dos nossos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, muitas das nossas atitudes são estimuladas pelos espíritos, né? E agora, nós é que somos aqueles que fazem a decisão e tomamos a decisão e fazemos essa conexão com o mundo espiritual, de acordo com a nossa sintonia. Agora, hipoteticamente, numa relação de casamento, né, se um dos lados está em desequilíbrio, naturalmente ele está sob a influência de um espírito que também está em desequilíbrio. Se um dos lados está equilibrado, ele está naturalmente em contato com espíritos equilibrados. Então pode ser que nessa separação, né, hipotética, porque eu não conheço os detalhes, uma das partes tenha sido sim influenciada por espíritos. Isso é natural, isso é normal. Alguém pode achar, mas isso não está certo. Bom, aí nós vamos entrar numa outra ideia, né? Se Deus criou as suas leis de formas equivocadas. Lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 459, uma questão muito conhecida, né? Podem os espíritos influenciar em nossas vidas muito mais do que o ordinário, frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente, mas lembrando que sempre nós é que somos o agente do desequilíbrio ou da influência. Então, a partir do momento que uma das partes está em desequilíbrio, como eu já disse, ele naturalmente entra sob uma influência espiritual negativa. E essa influência pode levar uma das partes a pensar, poxa, esse casamento não me interessa mais, eu estou saindo, vou buscar uma outra ideia, uma outra pessoa, quero viver sozinho, e joga por terra tudo que foi construído com muita história, né? Porque todo casamento tem muita história envolvida, desde do primeiro contato, desde o namoro, né? Do noivado e do casamento, das relações diárias, quem sabe, né, se tiveram filhos, muito mais. Então, se uma das partes decide que interrompeu, de uma forma abrupta, de uma forma desconsiderando toda a afetividade da outra parte, pode ser, sim, que tenha uma influência espiritual envolvida, né, que também não está fora do merecimento das pessoas que estão envolvidas nesse processo. É o que eu penso, tá bom, gente? Outra pergunta. Me casei há muitos anos atrás e fui obrigado a fazer um aborto. Tinha 4 filhos e eu não poderia ter mais um filho. O que eu fiz me atormenta até hoje. Já estou de idade e não me esqueço. O que eu faço para ter um pouco de paz? Nós sabemos que o passado é imexível. Nós não podemos mudar o passado, porque o passado está no presente. Uma vez que o futuro não existe, somente o presente existe.
Se você vive uma situação que lhe atormenta, neste caso aqui, o que você precisa fazer não é ficar lamentando o passado delituoso. É se perceber que você está no presente. E nós só podemos fazer as coisas no presente. Assim como eu não posso fazer mais nada com relação ao passado, eu não posso também fazer nada com relação ao futuro, porque o futuro não é uma realidade prática, é uma consequência da projeção do presente. Nós só temos uma alternativa, o presente. Não alimente o remorso, não alimente o ressentimento da falta cometida. Como dizia o apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Então faça o seguinte, já pela sua idade mais avançada, dedique um trabalho voluntário a uma creche, onde ali tem dezenas de crianças, trabalhando com a criança, envolvendo com a criança, fazendo pela criança tudo que você puder fazer de bem. É assim que você vai conseguir aliviar um pouco esse remorso que incomoda, esse remorso que machuca, que dói. É você amando, fazendo pelas crianças tudo o que você puder fazer e estiver a seu alcance. Na creche. Nada melhor do que uma creche. Se apresente como voluntário e faça um trabalho de poder conviver com as crianças, envolvendo as mesmas no carinho, no afeto, dá a ela o amor que provavelmente você poderia ter dado àquele a quem você negou o direito à vida. Agora, o que é mais importante é você não alimentar esse sentimento, não dar asas a esse sentimento, esse remorso, mas pelo contrário, ame. Joana de Ângeles nos fala uma coisa que eu acho de suma importância para todos nós. Ela fala assim: depois de tentar todas as soluções deste mundo e não as tiverem, tente o amor. Porque o amor é a solução de todos os problemas. Aliás, todos os problemas é a ausência do amor. Então, minha amiga, vá recompensar essa perda, certo? Vai recompensar, de certa forma, amando as crianças das outras mães. Você vai conseguir trabalhar isso, aliviar essa carga desse remorso que incomoda você. É uma possibilidade, tá bom? Alexandre. Muito bem. Gostaria de saber sobre os exilados de Capela. O que a gente sabe, né? Eu vou pegar como base que as informações estão no livro A Caminhos da Luz, do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, em que o Emmanuel cita essa questão dos exilados de Capela. Tem um outro livro também específico, Gabriel Arnon. Caminho da Luz. O Caminho da Luz, e tem um outro também, do Edgar Armões, Os Exilados de Capela. Mas eu prefiro as informações que estão no Caminhos da Luz, porque eu particularmente me sinto mais seguro falando através do conhecimento que está nas obras do Emmanuel. E o Emmanuel então sugere que, porque a gente conhece, né, da obra espírita, da obra do Allan Kardec, que os mundos, assim como as civilizações e os espíritos, eles passam por processos evolutivos. Então, o caminho da evolução, ele caminha lado a lado entre o caminho espiritual das pessoas e o caminho também da evolução material e tecnológica do planeta, onde esses espíritos estão encarnados ou presos, né, vibracionalmente a eles. Por que eu digo isso? Porque nós estamos encarnados, e o Emmanuel também diz em outra passagem que existe uma população desencarnada que é 3 vezes superior à população dos encarnados.
Então, nós temos 8 bilhões aqui, 3 vezes 8, 24, nós temos aproximadamente uma população terrestre de 24 a 25 bilhões de espíritos, sendo que 1/3 está encarnado e 2/3 estão desencarnados. Pois bem, então a Terra, né, do ponto de vista tecnológico, material e até mesmo dos seus movimentos geofísicos, está passando por transformações. E os espíritos que estão encarnados aqui também estamos passando por transformações e por processos evolutivos. Então a Terra, nos momentos primeiros, né, quando permitiu a vida, as primeiras manifestações aqui de vida humana foi uma vida primitiva, né? Espíritos primitivos habitando o mundo primitivo. E aí, nós temos, portanto, uma humanidade originária da Terra, podemos dizer assim, uma civilização nativa, que nasceu com a própria Terra. Espíritos que vêm num processo evolutivo e que tiveram as suas primeiras experiências aqui na Terra. Pode ser muitos de nós que estamos aqui. Mas, em contrapartida, como a Terra está passando por um processo de evolução e as comunidades, as civilizações também estão, a Terra foi recebendo enxertia de espíritos que vieram de outros páramos. Assim como também nós, cotidianamente, enviamos espíritos para outros páramos. Imaginemos a Divinópolis, né? Nós temos aí hoje em torno de 250 mil habitantes. Nós temos uma rodoviária aqui em Divinópolis. Todo dia chegam pessoas para cá e todo dia partem pessoas daqui para outras cidades. Cada um tem a sua história. A Terra é mais ou menos assim. Então nós recebemos cotidianamente espíritos chegando e temos também espíritos saindo. Emigração e emigração dos espíritos. Pois bem, então no livro A Caminhos da Luz, o Emmanuel sugere que em determinado momento da evolução da Terra, nós recebemos a enxertia de espíritos que vieram de outros páramos, principalmente de um mundo chamado Capela, na constelação de Colcheiros. Este mundo passava, na ocasião, algo em torno de 10 mil anos, 7 mil anos atrás, este mundo passava por um processo que nós estamos passando hoje, saindo de um processo de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Um mundo onde o mal prevalecia para o mundo onde o bem queria prevalecer. É o que está acontecendo conosco aqui hoje. Então, o que aconteceu nesse mundo? Alguns espíritos mais obscuros ou mais reticentes, que não queriam passar por esse processo de evolução, eles foram expurgados carinhosamente deste páramo, desse mundo, para vir para um páramo que estava no começo de evolução, que era a Terra. Então são chamados exilados de Capela. Quando a gente vê lá na Gênesis, e vem na Bíblia antiga, né, no Antigo Testamento, né, os chamados anjos decaídos, né, sugere-se que seja isso, espíritos que eram anjos do ponto de vista, né, do conhecimento, que foram decaídos, degradados a um mundo inferior. Pois bem, vindo para este mundo, eles começaram a reencarnar aqui, né, através de processos complexos de adaptação perispirítica, e vieram em 4 grandes coletividades, 4 grandes raças. Os árias, né, que deu origem à raça ariana, os hindus, os egípcios e os judeus. 4 grandes coletividades que vieram desse mundo. Aqui se juntaram por afinidades, trouxeram as suas culturas e começaram a fazer a transformação moral e intelectual do planeta. Então, esses grandes sábios, esses grandes gênios da humanidade que nos trouxeram os princípios da matemática, da astronomia, da filosofia, da medicina, das grandes ciências, são espíritos estes que vieram desses mundos já com esse conhecimento inato. Chegando aqui, eles naturalmente encarnando, começaram a se juntar a essa humanidade primitiva do planeta. E assim fez com que essa humanidade primitiva avançasse também, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Essas
desavenças que muitas vezes nós vimos no campo da religião, no campo das relações, né, de raças. Vou citar aqui, por exemplo, ali os judeus, né, com os palestinos, aquela região ali. Muitas dessas desavenças são ainda a origem das desavenças que eles trouxeram lá desses mundos. Muitos desses espíritos já se resgataram e voltaram para a capela ou foram para mundos ainda muito mais evoluídos. Mas muitos estão aqui ainda entre nós. E pode ser muitos de nós que aqui estamos, batendo cabeça até hoje, tentando encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então, é importante nós saibamos disso. O universo, não existe uma desconexão. Os mundos, eles são interdependentes. Assim como eu disse para vocês que o mundo físico, ele conversa com o mundo espiritual, a humanidade terrestre conversa permanentemente com o mundo espiritual de outros páramos, de outros planetas. Então, eu sei que muita gente aí está meio, pelo menos para quem não conhece bem o Espiritismo, né, está meio assustado com o que eu estou falando. Aí eu vou convidá-los a conhecer esse livro chamado A Caminhos da Luz, que é um livro brilhante, que explica isso com muito mais propriedade do que eu estou falando aqui. É isso. Outra pergunta. Me casei a primeira vez sem gostar do meu marido. Depois que meu marido faleceu, passado algum tempo, me casei novamente, sem gostar de novo, porque não fui feliz nos meus casamentos. Hoje tenho 83 anos e não me esqueço. Será que fiz algo e estou pagando até hoje? Primeiro que a doutrina espírita, ela não adota a ideia de pagamento. Ninguém está pagando. Não existe isso. A doutrina espírita, ela não concorda com a ideia de pagamento. Alguém fala até, estamos ressarcindo. Não. A palavra ressarcimento é sinônimo. Agora, o que acontece conosco são as oportunidades de reeducação. A cada nova existência no mundo corporal, estamos tendo a oportunidade de fazermos de novo. Se não dão certo da primeira vez, a gente faz tentativas na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 1000ª vez, se precisar. O importante é de que a gente observa que Deus é misericordioso. Deus não nos condena por nada. Nenhum de nós está condenado a nada. Nenhum de nós está aqui para ser salvo de nada. Nós estamos aqui para nos libertar do cativeiro da ignorância, que é fruto de todo o sofrimento, de todas as dores. Se você casou a primeira vez, a segunda vez sem gostar, não quer dizer que está pagando. Foi uma opção que talvez, tendo em vista, observando a circunstância, foi talvez um casamento de negócios. Porque hoje é muito comum um casamento de negócios. Eu vou casar com ele porque ele é rico. Eu vou casar com ela, olha só que formosura, que mulherão. Eu vou casar porque o pai é ó. Então esse é o tipo de casamento de negócios. Não vai dar certo. Casamento é união de almas, não de corpos e não de interesses materiais. Pode acontecer um casamento de percurso, onde você se deparou com alguém, simpatizou um pouco, talvez encantou, mas foi pelo interesse puramente material. E não deu certo. E aí, tentativa de novo, também talvez foi circunstancial. Encontrar alguém que talvez estivesse também na mesma condição, à procura de alguém. Isso. Casou de novo, sem poder gostar. É porque as escolhas não estão sendo as melhores. Nós estamos aqui para reencontrar com os nossos desafetos passados. Tá? Se hoje eu não estou dando bem no casamento, não quer dizer que eu fui mal no casamento passado, não. Quer dizer que eu não fui bem com este ou com esta
que eu estou com ele ou com ela nesse casamento agora. Porque a espiritualidade permite que a gente alterna socialmente a nossa posição social. Por exemplo, se um casal não dá certo hoje, se separam, não quer dizer que numa futura reencarnação vai ter que se reencontrar e casar de novo. Não. Se não deu certo como cônjuges, então tem que mudar a condição social. Vem o maridão como filhão, um filho ou uma filha, isso. Vem a esposa também, talvez, como um filho, vem como um neto, vem como alguém numa família extensa, sempre alternando as posições sociais no conjunto do casamento da família nuclear e da família extensa. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente não tem, muitas vezes, que preocupar, eu estou aqui porque eu estou pagando. Ninguém está na Terra pagando, não. A doutrina espírita não coaduna com essa ideia. Nós estamos aqui no processo de reeducação. Nós estamos nos reeducando, porque nós não fomos bem educados na precedente existência. E tivemos uma grande oportunidade de poder aprender numa nova existência. Inclusive, a ideia é o seguinte, dos nossas faltas, dos nossos erros cometidos aqui, nós temos 3 situações. A primeira situação é o arrependimento. É a porta que se abre, por onde você vai passar. A segunda situação é o processo expiatório. E a terceira situação é a reparação. Então, quando a gente não deu certo, a gente vai poder ter a oportunidade de poder fazer de novo. E esse fazer de novo chama-se reparação, não é punição. Em alguns casos existe o processo expiatório. Tamanha gravidade das atitudes. É preciso expurgar a expiação. Mas você pode estar expiando concomitantemente, se provando. Porque a gente só cresce nas provas. A gente não cresce no sofrimento. Ninguém cresce na dor. Só crescemos no amor. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui. Asas da evolução. A gente só cresce no amor. Ninguém cresce na dor, no sofrimento. Muito bem. Dentro dessa temática aí que o Vicente acabou de abordar, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Está desligado? Alô? Acho que não está, não. Vocês estão ouvindo? Estão, né? Então, dentro dessa temática que o Vicente acabou de abordar, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Qual a origem das famílias do ponto de vista espiritual? O Emmanuel tem uma fala que diz assim, é no cadinho do lar aonde se funde e se refundem os corações mais adversos. Essa família nuclear que o Vicente acabou de dizer, ela é montada a partir de um projeto reencarnatório. No momento que nós já estamos hoje, do evolutivo, né, todas as nossas famílias teve um preparo e teve um projeto reencarnatório. Elas não foram construídas aleatoriamente. No reino animal, quando você tem lá um cachorro e uma cadela, né? Nasceu ali 8 cachorrinhos, naturalmente ali é uma questão puramente reencarnatória, física, né? Aqueles cachorrinhos não têm nenhum laço espiritual com a mãe e nem com os irmãozinhos que estão ali. É uma questão puramente biológica, puramente física. Agora, no reino onde estamos, no reino hominal, no reino dos homens, né? Nas primeiras encarnações lá no mundo dos primitivos, também era muito parecido com o reino animal. A gente não tinha relação kármica nem com os pais e nem com os irmãos. Mas à medida que nós fomos caminhando e reencarnando, nós fomos construindo ao longo da nossa jornada essas relações aí que o Vicente acabou de abordar, né? Muitas vezes, numa relação amorosa, a gente prejudicou alguém, a gente magoou, a gente fez sofrer. Numa relação com filhos ou com pais, nós também machucamos, nós também ferimos, né? E à medida que a gente vai reencarnando, se o processo é evolutivo, nós temos que naturalmente aparar essas arestas e essas dívidas kármicas que nós temos com o plano espiritual, com as leis de Deus.
O André Luiz fala até da contabilidade divina, né? Existe uma contabilidade divina. Tem a planilha dos débitos e a planilha dos créditos. Então, toda ação que nós fazemos, que nós causamos prejuízo ao outrem, nós não estamos devendo, às vezes, só ao outro, mas principalmente a contabilidade divina. Então, a reencarnação familiar, ela vem com essa proposta. O núcleo familiar é construído a partir de um objetivo da gente aparar as nossas arestas. Então, aquela expressão, dormindo com o inimigo, ela faz muito sentido. Então, os casamentos que o Vicente acabou de dizer, alguns casamentos, né, são circunstancial. Você achou uma moça bonita, um rapaz bonito, teve uma atração física, casou, né, a partir dali que você vai construir uma história espiritual que pode dar certo ou pode dar errado. Mas a maioria dos casamentos, eles são construídos e forjados através de situações do passado que ficaram meio mal resolvidas. Isso a gente vê claramente nas famílias, basta você observar. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Eu tenho uma dificuldade imensa de relacionamento com meu filho. E tenho uma facilidade imensa de relacionamento com a minha filha. Minha esposa é o contrário. Ela tem uma afinidade absurda com meu filho e uma dificuldade muito grande com a minha filha. Então, no meu núcleo familiar, nós temos ali um processo de ajuste, que vem em volta de um manto de santidade. Por quê? Porque a família é uma obra de Deus, é uma coisa sagrada. Então, quando você está dentro da sua família, você vai evitar de ferir, você vai evitar de prejudicar, pelo menos teria que ser assim, né? Infelizmente, não é unanimidade. Então, qual que é a ideia da espiritualidade? É muito simples. Se eu tenho dificuldades, se eu tenho dívidas kármicas, se eu tenho pessoas que eu feri e eu preciso resgatar, aonde eu vou resgatar? Dentro da família. Porque dentro da família, dentro desse manto de santidade, a possibilidade de vitória é muito maior. Respeitarás, amarás o teu pai, a tua mãe, piedade familiar. Mesmo que a sua mãe seja um inimigo do passado, você tem que respeitá-la, porque é uma coisa sagrada, é uma coisa que as religiões trabalharam muito. Então, quando a gente observa isso e vê que eu tenho dificuldade, como eu tenho com meu filho, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aparar essas arestas, tentar entender que aquilo ali tem um porquê e não potencializar essa animosidade, muito pelo contrário. Buscar, como o Vicente disse, através da amorosidade, da afetividade, compreender o porquê desse desajuste e fazer com que ele acabe. Então, esta é a proposta da família. É no cadinho do lar, onde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Então, que sentido teria você ter que fazer um resgate com uma pessoa e essa pessoa está encarnada lá na China, nos Estados Unidos? Não, ele tem que encarnar aqui perto de você, preferencialmente dentro da sua família, preferencialmente do seu lado. Então, é por isso que nós temos, às vezes, muitas desavenças dentro do lar, muita animosidade dentro dos lares, e o que nós temos que fazer, o que o Espiritismo sempre aborda, e outras religiões também, é valorizar a família como o berço da santidade e da evolução do espírito. Valorizar a família. Eu estava conversando com o Vicente aqui antes de começar esse debate, nós abordamos essa questão, né, Vicente? Como é que a gente tem observado, né, como tem correntes hoje trabalhando dentro da sociedade para exatamente combater e destruir os laços familiares, a religião e outros valores que nós temos. Né? Isso tem todo um desenho espiritual por trás. Por quê? Porque a família é a base estrutural de uma sociedade humana segura e que está caminhando para um processo de evolução espiritual. Sem a família, dificilmente a gente consegue atingir as metas que nós viemos buscar aqui na Terra. Reparem para vocês verem, quando a gente está doente,
ou quando a gente está com um problema sério, quem nós procuramos? Os nossos familiares, os nossos pais, um irmão, seja quem for. Então é importante que nós entendamos isso. A família é uma estrutura nuclear que foi fundada a partir dos princípios divinos, né? Chegar a um ponto que nós teremos uma única e grande família, é a chamada família espiritual, onde todos seremos irmãos através dos laços de afetividade. Mas até chegarmos lá, nós temos que passar por essas experiências individuais nas nossas tantas reencarnações. Eu tenho duas perguntas muito parecidas. Provavelmente a pessoa fez duas vezes a mesma pergunta. As pessoas podem fazer e têm o poder de fazer algo de mal para o outro através de macumba? Ou o gordo existe? Como proteger? Aí a outra é a mesma. As pessoas podem fazer e ter o poder de fazer algo de mal para o outro através da macumba? Ou o gordo existe? Como se proteger? Bom, para o olho gordo é simples, ele não existe. Mas se você acredita que existe o olho gordo, é simples. Basta você pegar um colírio Diet e pingar no olho. Está solucionado o problema. Para o olho gordo, colírio Diet resolve o problema, tá? Mas o olho gordo não existe. No livro dos Espíritos, na questão 551, a espiritualidade respondeu à pergunta assim: a pergunta: pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal a outrem? Não. Deus jamais permitiria. Por quê? O mal, na verdade, não existe. O mal não existe. O mal é o bem que ainda não chegou. O mal, que a gente sempre fala muito nele, é a ausência do bem. Portanto, que nós precisamos perceber de que uma coisa é certa: Deus, sendo misericordioso, bondoso, justo, bom, Ele jamais permitiria que o mal fosse criado para atormentar as pessoas, para prejudicar as pessoas. Deus nos criou felizes, embora nós não estamos felizes, mas a consequência é nossa. Não estamos porque nós não queremos estar felizes, mas uma coisa é certa: nós somos criados felizes. Então, a macumba não existe. Inclusive, a palavra macumba, ela é controvertida. Macumba é o nome de um instrumento de percussão. Um instrumento de percussão, um tambor, chama-se macumba. Aí inventaram essa moda de falar que alguém pode fazer um despacho para o outro, que alguém pode, numa encruzilhada, fazer um despacho para um Exu, pedindo aquele espírito Exu e prejudicar o outro. Não. Não é assim que funciona. O mal, ele só afeta quem já vive nele. Quem já é semelhante ao mal. Quem vive é lei de sintonia. A partir do momento que você é uma pessoa de má conduta, que você é uma pessoa que está sempre desejando o mal para os outros, uma pessoa que está sempre praticando o mal, você está em sintonia com os espíritos inferiores, que não praticam o bem, assim como você também não está praticando o bem. Então, a relação agora é de sintonia. Pode haver uma troca fluídica pela sintonia que se estabelece com uma pessoa que não tem uma boa conduta, que não tem bons pensamentos, sintonizar-se com aquela outra pessoa que é do mesmo comportamento, do mesmo pensamento. Aí você cria um sistema, uma fusão, pelo quê? Pela simpatia das ideias, a simpatia dos sentimentos, a simpatia das emoções, a simpatia dos desejos. Então você passa a comungar com o outro. Mas uma pessoa de bem, ela jamais sofreria qualquer ação de alguém que está abaixo dela.
Jamais. Porque é questão de sintonia. E sintonia é uma lei inderrogável no universo. Tá? Então, portanto, que a macumba não existe. Agora, a pessoa perguntou como proteger. Tem 2000 anos, um grande amigo nosso chegou aqui e disse para nós que até hoje nós não entendemos. Orai e vigiai. O que nós precisamos é muito mais vigiar, certo? Porque a gente está sempre alternando nas vibrações, no pensamento. Estamos bem aqui agora. Estamos dentro de uma casa espírita, diante de um momento espírita, certo? Acreditando na benfeitoria dos bons espíritos, nós estamos mais ou menos em uma sintonia muito parecida, muito próxima. Mas quem vai garantir que vocês vão manter, que nós manteríamos essa sintonia ao sairmos daqui? Ao atravessar a Avenida Magalhães Pinto, quando outro carro vem e nos corta, e a gente furiosamente já leva um grito daqueles piores, já muda a faixa. E assim a gente vai chegar em situações que vai estar sempre alternando o nosso modo de pensar, de sentir. E isso nos tira muito do alcance dos bons. Para finalizar minha fala, é o seguinte: para nós livrarmos daqueles espíritos que nos arrastam para o mal, pergunta 467 do Livro dos Espíritos. A resposta foi taxativa. É cuidar dos desejos e dos pensamentos. Porque pelos desejos nós os concitamos, pelos pensamentos nós o atraímos. E aí, se você quiser se ver mais livre ainda dos maus espíritos que nos arrastam mal, que nos querem o mal por inveja, atrair os bons. Se você atrair os bons espíritos, certamente os maus nem sequer vai chegar perto de você. É simples. É vigiar, orando sempre. E oração não é reza. Esse negócio de blá blá blá, isso não funciona. Oração está na pergunta lá 474 do Livro dos Espíritos. Oração é atitude. Deus assiste muito mais aquele que é obra do que aqueles que se limitam a pedir. Então, em vez de ficar aí pedindo, age. Vai fazer o bem, vai praticar o amor, a caridade. Os maus não vão atrás de você, não. Muito bem. É dito que Deus criou a Terra em 6 dias. Teria feito isso ele no plano espiritual? Acho que foi isso que eu entendi da pergunta aqui. É importante dizer o seguinte: o Antigo Testamento, né, a Gênese principalmente, ela está toda escrita em metáforas, né? E a gente tem que buscar o espírito da letra. Na Gênese de Allan Kardec, que é um livro construído com a ideia da gente entender a criação a partir, né, Gênese quer dizer criação, a partir da visão espírita. Inclusive o Allan Kardec trabalha essa questão dos 6 dias aqui. Ele diz que isso aqui é uma metáfora, que Deus não criou o mundo em 6 dias. Né? Quando se fala de mundo lá na Gênese, está se referindo à Terra, não ao universo. Né? Para a física, ou para a teoria mais aceita pelos astrofísicos, né? Tudo nasceu através do Big Bang, né? A grande explosão. Teria ocorrido aí em torno de 15 bilhões de anos atrás, mais ou menos. A Terra tem, segundo os astrofísicos, algo em torno de 4 bilhões de anos e tem uma vida aí futura em torno de mais 4 bilhões de anos. Um sistema solar dura em torno de 10, 12 bilhões de anos. Então, quando se refere lá na Bíblia, na Gênese, no Antigo Testamento, que Deus criou a vida, né, o mundo em 6 dias, estava se referindo à Terra. Importante nós saibamos também o seguinte: a palavra dia, no hebraico original, ela quer dizer um tempo, uma contagem de tempos. Então, um dia podia ser 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, um tempo qualquer.
não precisamente um dia. Pois bem, mas abordando essa questão lá na Gênese do Allan Kardec, que é um livro, né, que tem com a ideia de buscar a criação a partir da teoria espírita, da visão espírita, Deus criou o universo através das suas leis naturais, né? O Big Bang pode sim ter acontecido, provavelmente aconteceu, mas dentro dessas leis divinas, dentro dessas leis naturais, as leis que regem o mundo físico são criadas por Deus e as leis que regem também as relações espirituais criadas por Ele. Mas no que tange à criação da Terra, esses 6 dias representam 6 momentos geológicos da Terra, né? O período primário, secundário, terciário, pré-diluviano, pós-diluviano e o período contemporâneo. Então são 6 grandes revoluções geológicas e geofísicas do planeta. A primeira, quando a Terra estava na sua formação, era apenas uma concentração de uma parte da nebulosa do Sol, foi se esfriando, ao se esfriar, foi se solidificando, foi formando a crosta da Terra. O centro da Terra, até hoje, ele é um magma, é líquido, e é exatamente esse magma que faz o equilíbrio magnético da Terra. O dia que ele esfriar, a Terra perde a sua proteção magnética, então é o fim dela, está projetado, né? Mas está tudo dentro da normalidade. E esses períodos foram avançando, até que em dado momento, a Terra já estava quase pronta para receber os primeiros seres vivos. É o que se diz também na Gênese bíblica, né? Que o homem nasceu do barro, faz todo sentido. Mas não é do barro, Deus pegou, modelou, fez o bonequinho. Claro que não, é uma metáfora, né? É o período onde aquela matéria gelatinosa dos primeiros momentos da Terra, né? Aquela sopa de aminoácido, permitiu a eclosão do primeiro ser vivo no planeta. Esse primeiro ser vivo deu origem, mais à frente, ao homem, como nós estamos aqui. Os primeiros seres unicelulares, que com o passar do tempo, com o resfriamento da Terra, o surgimento dos oceanos, o surgimento das matas, foi avançando a vida planetária, passando pelos reinos vegetais, pelo reino animal, até chegar ao reino hominal. Então, tudo isso faz muito sentido. E na Gênese de Allan Kardec, ele faz um paralelo com a Gênese mosaica, buscando tirar o quê? O espírito da letra, e enxergar naquelas palavras antigas, né, o entendimento da criação a partir do pensamento espírita. Então, esses 6 dias representam esses grandes 6 momentos geológicos aonde a Terra foi sendo construída. E por que ela foi construída? Não foi aleatoriamente, simplesmente. Ela teve um objetivo. Qual foi o objetivo? Criar uma casa para receber a humanidade terrestre, que somos nós. Foi designado um espírito mais evoluído para tomar conta dessa casa. Quem toma conta da casa onde nós moramos? Ou é a mãe ou o pai, ou são os dois, né? O André Luiz trabalha isso lá no capítulo 1º do livro Evolução em 2 Mundos, né? Co-criadores em plano maior. Nós temos os espíritos altamente evoluídos, os devas da teologia hindu, os anjos e os arcanjos da escola religiosa tradicional, os cristos. Chega no momento que esses espíritos atingem tal grau de perfeição que eles são convidados por Deus para trabalhar em mundos inferiores. Então, Jesus foi designado para tomar conta desse planetinha chamado Terra, porque iam chegar espíritos que somos nós, que começaríamos aqui os nossos processos evolutivos. Então, Jesus está conosco, segundo Emmanuel no livro A Caminhos da Luz, desde o início dos tempos. De quais tempos? De qual tempo? Do tempo da criação da Terra. Então, ele está desde o início, participando de todo esse processo. E esses espíritos que foram chegando, trazendo para nós propostas de evolução, de espiritualidade, foram os seus enviados. Então, tudo faz sentido quando a gente olha para uma perspectiva racional e, modéstia à parte, dentro da doutrina espírita. A gente consegue compreender, inclusive, a Bíblia, sem considerar as outras
deduções das outras religiões, mas a gente consegue entender passagens bíblicas, principalmente as mais antigas, com muito mais racionalidade. Então é isso.